Gostava de começar por agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, a oportunidade, o convite e a oportunidade de estar aqui a trocar impressões convosco relativamente ao que nós designamos de vigilância eletrónica e vocês de monitoramento eletrónico. Vão perdoar que eu utilize a expressão de português de Portugal, por ser mais fácil de manipular a palavra, mas sempre que eu me referir a vigilância eletrónica, estou a falar de monitoramento eletrónico. Queria dizer que é uma honra estar aqui, mas é também um prazer, precisamente pelo que disse há instantes, de sentir uma enorme sintonia do ponto de vista das preocupações e dos princípios que têm estado aqui a ser enunciados. Gostava de esclarecer previamente um ou dois aspectos. Primeiro, eu não sou um jurista, em primeiro lugar, eu sou um homem que veio das ciências sociais, não sou um académico, não sou um universitário, não tenho essa vocação, sou um prático. Eu sou um homem do terreno, tenho 28 anos de funcionário público, que chamam aqui servidor público, não é? Nos serviços de reinserção social, nos serviços de probation portugueses, 28 anos, dos quais metade como dirigente, e desses 14, quase 9, como responsável pelo Departamento de Vigilância Eletrónica. Também queria esclarecer, com muito rigor, que não venho ensinar nada a ninguém, era o mais que faltava, não tinha cabimento, como é evidente, não me venho pronunciar sobre a vigilância eletrónica no Brasil, não farei nenhum discurso de natureza jurídica, o que eu venho é, correspondendo ao pedido que me foi feito, apresentar a experiência portuguesa de vigilância eletrónica. Também não farei nenhuma exposição do ponto de vista teórico, poderia fazer, teria muito gosto, talvez numa próxima oportunidade. Eu venho com uma narrativa que é claramente descritiva e relativamente pouco analítica para vos apresentar a prática dos serviços de vigilância eletrónica em Portugal. Vou fazer uma breve introdução e depois procurarei decompor a experiência portuguesa em vários detalhes, tentando antecipar aquilo que eu julgo ser as preocupações do público brasileiro. A primeira coisa que vos queria mostrar é a caneta BIC. A caneta BIC é uma coisa que todos nós conhecemos, todos nós utilizamos. Contudo, é talvez, se tivéssemos que escolher um símbolo de uma sociedade em desaparecimento, é talvez um bom símbolo, não é? A sociedade do papel, de uma comunicação simples. Nós hoje estamos a encaminhar para uma sociedade que é diferente, para uma sociedade que é muito mais complexa. E se tivéssemos que eleger um símbolo desta sociedade emergente, poderíamos talvez, se calhar não se vê com grande nitidez, mas escolher um telefone celular. Quem não tem um telefone celular? Por exemplo, em Portugal a taxa de penetração das redes móveis é superior à da população. Quer dizer, há mais celulares que pessoas, não é? A minha mulher faz voluntariado junto de sem-abrigo, pessoas que vivem na rua, e até há alguns sem-abrigo que têm celular. Digamos que, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo nos últimos 50 anos, nós tivemos a oportunidade, nós, alguns dos mais velhos, não é a maioria das pessoas que aqui estão, mas todos nós temos, com certeza, a percepção de que tem havido enormíssimas, gigantescas alterações de natureza cultural, social e económica nos últimos anos. Não é, evidentemente, o momento de aprofundar este tema, mas penso que é bom ficarmos com a noção de que evoluímos de sociedades relativamente simples, porventura com alguma matriz rural, para sociedades que são urbanas, complexas, de grande diversidade, onde está patente cotidianamente o risco e a incerteza, que podem ser mais ou menos intensos, consoante os ciclos de desenvolvimento ou de retração das sociedades. Confrontamos também com alterações tecnológicas muitíssimo relevantes,
Já hoje foram aqui reveladas algumas, por exemplo, a bilhética, o bilhete eletrónico, quer dizer, isto hoje é vulgar e é claramente um instrumento de controle, queiramos fazer um controle positivo, mas é um instrumento de controle. Nós hoje vivemos a sociedade telemática, a sociedade eletrónica. Ora, isto tem impacto no fenómeno criminal. O fenómeno criminal também se altera em função das alterações na sociedade. E é natural que também as reações penais se alterem. Não só é natural, como é desejável. Ora, do meu ponto de vista, a vigilância eletrónica é um elemento de resposta que acompanha a evolução tecnológica que nós encontramos noutros setores da sociedade. Como até também já foi dito, na justiça criminal, na justiça penal, não se inventou nada. Foi-se buscar tecnologias já existentes noutros setores, adaptando-la ao funcionamento e às necessidades da justiça. Ora, eu penso que temos um desafio pela frente, que é procurar desvincular-nos do passado, respeitando, mas desvincularmos-nos do passado, descongelarmos-nos do presente, projetarmos-nos no futuro, porque é necessário pensar a realidade de uma outra maneira. Se a realidade mudou, e está a mudar todos os dias, a uma velocidade que é ímpar na história da humanidade, nós temos que ser capazes também de pensar a realidade de uma outra maneira, porventura mudando as lentes de observação, encontrando outras formas, outros prismas de abordar a realidade. E deste ponto de vista eu penso que há uma pergunta crítica, se não mesmo axiológica, que é perguntar se pode ou deve a justiça ficar cega e alheia destas transformações sociais. É certo que a justiça é conservadora por natureza, também já foi hoje aqui referido, como veem, há sintonia imensas vezes. Claro que a justiça deve ser cega, mas deve ser cega na apreciação, no julgamento dos casos concretos. Não pode ficar cega, nem pode aliar-se de novas maneiras de se organizar e de responder aos desafios que o cotidiano hoje nos apresenta e que são diferentes dos desafios de ontem. Então vamos falar de Portugal, foi para isso que me convidaram para vir cá. Só relembrar que somos um pequeno país de 10 milhões e meio de habitantes, portanto, menos que São Paulo, portanto terão que perdoar, é uma escala diferente. Somos uma democracia parlamentar, membro da União Europeia, com uma economia periférica e com algumas fragilidades, neste momento sentidas de modo muito sofredor por grande parte da população. Estamos no olho do furacão da crise económica em Portugal, resultado, por um lado, da crise internacional, mas resultado também de alguma ineficácia governamental ao longo de décadas. Somos um país onde permanecem algumas assimetrias sociais, económicas e culturais, enfim, dentro de um cenário europeu, mas elas de facto existem. Há pessoas que não conseguem descolar da pobreza, ao mesmo tempo que temos centros de investigação de referência internacional, empresas de ponta, empresas que vendem para a NASA, etc. Portanto, existem estes dois Portugais no extremo e uma série de outros pelo meio. Temos um direito que, à falta de melhor expressão, eu designaria por continental, enfim, a matriz românica, mas bebendo também no direito suíço, no direito alemão, no direito francês, um direito bastante impermeável às influências anglo-saxónicas. O sistema penitenciário português assenta em dois pilares diferentes, em dois serviços distintos, ambos do Ministério da Justiça. Um primeiro, os serviços prisionais, Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que é responsável pela execução de penas e medidas privativas da liberdade, ou seja, prisão convencional, prisão pura e dura. Tem uma capacidade instalada para 12 mil presos, está neste momento no limite da sua capacidade. E há um segundo pilar, a que eu pertenço, a Direção-Geral de Reinserção Social, que faz a assessoria técnica aos tribunais, isto é, produz uma série de documentos que ajudam os tribunais a decidir melhor e em conformidade com as necessidades das pessoas que têm que julgar,
produzimos na ordem dos 51 mil relatórios por ano e executamos, neste momento, mais de 15 mil penas e medidas em simultâneo, ou seja, incluindo uns 500 a 550 casos em vigilância eletrónica, ou seja, estamos a executar na comunidade mais casos do que os serviços prisionais executam em meio prisional. Isto não foi sempre assim, quer dizer, nem foi sempre assim, nem nasce por acaso, não é? Não brota dos céus. Isto não é chuva, isto é construção, não é? Constrói-se, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista da prática dos serviços, constroem soluções que se oferecem aos tribunais, permitindo, em alguns casos, que os tribunais possam escolher e decidir remeter para uma via ou remeter para outra, sendo que há vasos comunicantes entre as duas. Mas, enfim, não vou estar com esses detalhes agora. Portanto, eu sou o responsável pelo Departamento de Vigilância Eletrónica, que é um departamento deste segundo pilar que eu vos apresentei. Nós partilhamos a estratégia da Casa-Mãe, não é? Direção-Geral de Reinserção Social, partilhamos a sua cultura e somos um serviço que tem neste momento o selo da qualidade do ISO 9001 desde há 2 anos para cá, e que é alguma coisa de que nós francamente nos orgulhamos, até porque creio que seremos o único serviço europeu com esta certificação. Eu acho que há uma pergunta que se impõe, não é? Porquê vigilância eletrónica? E a questão é esta. Havia um estado de necessidade a que era necessário dar resposta. Nos anos 90, já lá vão alguns anos, mas ele está bem presente na nossa memória, as prisões portuguesas estavam sobrelotadas. E havia claramente um excesso de presos preventivos. Eu sei que a expressão sobrelotação é uma expressão que vocês conhecem bem, mas, evidentemente, é uma expressão que pode cobrir realidades diferentes. Eu lembro-me que, em 96, na Escócia, visitando uma prisão, eles diziam que tinham sobrelotação. Estávamos nós com 120% de casos no sistema prisional e eles tinham 101%. Quer dizer, portanto, há uma decalagem grande. Se calhar, falar de sobrelotação no Brasil também significa uma coisa diferente do que significa em Portugal. Agora, no contexto europeu, nós tínhamos, de facto, um problema, que era cadeias sobrelotadas, com excesso de custos, com dificuldades de gestão das cadeias e, mais grave do que isso, com excesso de presos preventivos, presos provisórios, como vocês dizem aqui. E olhando para trás, é curioso perceber que este cenário foi um cenário que foi propício ao aparecimento da vigilância eletrónica, porque não só a comunidade judiciária se sentia muito incomodada com, advogados à cabeça, devo dizer, com a situação de excesso de presos preventivos, que chegou aos 40 e qualquer coisa por cento, 45% ou assim, como até mesmo a sociedade civil, eu acho que podemos espantar com isso, a própria sociedade civil sentiu-se incomodada com esta situação. E, portanto, temos aquilo a que nós designávamos um quadro intolerável e atentatório da democracia portuguesa. O poder político reagiu e, em 98, há uma alteração legislativa ao Código de Processo Penal, segundo uma estratégia integrada de respostas múltiplas ao problema da sobrelotação, no qual a vigilância eletrónica foi um dos elementos. Não foi a solução, foi um elemento de resposta, uma das várias respostas implementadas. E como? Associando a vigilância eletrónica à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, portanto estamos a falar antes do julgamento, portanto é a medida de coação mais gravosa antes da prisão provisória e que visava tentar estancar a entrada constante de novos presos no sistema prisional. Do ponto de vista da sensibilidade, quer política, quer da opinião pública, era mais fácil estancar a entrada do que promover a saída. Aqueles que já lá estão condenados por alguma razão há de ser. Portanto, o legislador, a estratégia que teve foi tentar evitar a entrada de novos casos, mantendo aqueles que já tinha no sistema.
Em janeiro de 2002 nós começámos um programa experimental de 3 anos, que tinha um território delimitado, que foi sendo ampliado aos poucos e foi um programa experimental que correu muitíssimo bem. Porquê? Porque nós tivemos 2 linhas claras de trabalho na nossa cabeça. A primeira foi de fazer a experimentação das tecnologias também, enfim, houve uns testes prévios, mas testámos o funcionamento em velocidade de cruzeiro das tecnologias, mas sobretudo fizemos a experimentação dos procedimentos, que é um pilar essencial na vigilância eletrónica. Os procedimentos internos à organização, como é que nós procedemos em termos da preparação e da execução das medidas com vigilância eletrónica, e dos procedimentos de articulação com os tribunais. Não é? Como é que executamos a lei na relação com os tribunais. E a segunda linha de trabalho, muito importante, foi a sensibilização dos operadores judiciários, dos magistrados, dos juízes, do Ministério Público, dos advogados, das polícias e da opinião pública através dos mídias. Numa estratégia de comunicação que foi diferenciada consoante cada uma destas entidades e que foi alguma coisa que resultou muitíssimo bem. Por isso, bola verde para este programa experimental. Tivemos, em 2005, uma disseminação a nível nacional, portanto, acabámos o programa experimental e alargámos a todo o país. E em 2007 começámos a trabalhar na área da execução das penas. Aqui, francamente, lamento dizer que já não correu tão bem, nomeadamente porque fomos atirados abruptamente para o nível nacional, não nos deram a oportunidade de fazer um ensaio, um balão de ensaio, não é? Regime laboratorial, por assim dizer, e, portanto, não correu tão bem esta fase. Portanto, queria deixar claro que nós estamos em processo penal, trabalhando com pessoas de 16 anos ou mais, que é a idade de imputabilidade legal em Portugal, desde 2002 na fase pré-sentencial, na medida de coação da obrigação de permanência na habitação, que aliás já existia antes de 2002, era uma medida prevista no Código, mas simplesmente era uma medida não fiscalizável. Não fiscalizada e dificilmente fiscalizável. Era atribuída à polícia a tarefa de verificar se a pessoa estava ou não estava em casa, no seu domicílio, mas isso é uma fiscalização muito frágil, não é? Portanto, a polícia ia-se embora e o arguido descia às escadas a seguir e saía também, não é? Portanto, não era viável. Por isso, não tinha relevância estatística. A partir de 2007, nós começámos a trabalhar em 2 penas, estas sim, que são indissociáveis da vigilância eletrónica. Estas penas não existem sem vigilância eletrónica. Uma prisão domiciliar, chamemos-lhe assim, até 2 anos, e um período de adaptação à liberdade condicional até 1 ano. Devo esclarecer que a liberdade condicional, ao contrário do que se passa aqui, tanto quanto percebi, é um instituto jurídico que é fortemente tutelado pela Justiça, ativamente tutelado pela Justiça. Isto é, o Tribunal concede a liberdade condicional, mas o libertado condicionalmente é seguido pelos serviços de reinserção social, verificando se cumpre as suas obrigações e ajudando a cumprir as suas obrigações. E no caso de correr mal, evidentemente, pode retornar ao ambiente prisional. E trabalhamos também por uma outra via, por uma outra legislação, casos de violência doméstica, neste momento ainda no âmbito de um projeto experimental. Tudo isto está previsto na lei. Portanto, aqui não há manobras, não há decisões, não há prática que não esteja coberta pelas leis penais. Pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, pela Lei da Violência Doméstica e pela Lei da Vigilância Eletrónica. Nós sabemos que a vigilância eletrónica não é, também já foi hoje aqui referido, não é uma solução para todos. É excessiva para uns e não é suficiente para outros. Portanto, há que ter critérios de elegibilidade. Quem pode ser eleito para a vigilância eletrónica? Ora bem, nós encontramos em muitos países europeus e claramente nos Estados Unidos também, um dos critérios é o crime. Nós não fomos por esse lado. Nós situámos-nos numa outra lógica,
que podemos dizer que fica no cruzamento, na interseção entre os parâmetros legais, porque há parâmetros legais, e parâmetros sociais. Vou tentar explicar. Parâmetros legais, isto é, de acordo com a fase processual, há molduras penais aplicáveis. Já vamos detalhar um bocadinho a seguir para perceberem. E relativamente aos parâmetros sociais, eles têm que ser sujeitos a uma apreciação judicial. O juiz aprecia as condições pessoais e sociais do candidato de acordo com informações que são prestadas pelos serviços de reinserção social. Detalhando, para tentar ser um pouco mais concreto, no âmbito da medida de coação da obrigação de permanência na habitação, ou seja, antes do julgamento, qual é a elegibilidade? Aqueles crimes, são os casos de crimes puníveis com 5 ou mais anos de prisão, que são precisamente os mesmos requisitos básicos, há outros, mas os requisitos básicos para a prisão provisória. E depois, do ponto de vista mais social, terá que haver uma apreciação do risco que aquela pessoa comporta para a comunidade, para o andamento do processo, eventualmente para a produção e para a preservação da prova. E, portanto, isto é ponderado pelo magistrado judicial que vai decidir da aplicação ou não desta medida de coação. Temos uma taxa de sucesso na casa dos 92 ponto qualquer coisa por cento, é a mais baixa das nossas taxas de sucesso, as outras são maiores, mas isto tem uma explicação, é um número muito bom, em termos internacionais, é um número excelente, e em termos europeus é excelente. Para termos uma noção comparativa, o programa que normalmente é tido como o programa de referência nos Estados Unidos, nesta fase processual, que é Chicago County, muito visitado habitualmente, é um programa que apresenta taxas de sucesso na casa dos 75%. Estamos aqui a trabalhar com aquilo que podemos chamar média criminalidade, não é? Com uns afloramentos de criminalidade um bocadinho mais alta, alguns casos com patamar de risco mais baixo, mas estamos a falar de um risco médio do ponto de vista da composição, da estrutura do crime. E por isso temos crimes contra o património, crimes contra as pessoas e tráficos subfacientes. Segunda linha de intervenção, a pena de prisão na habitação. E aqui estamos a falar de tipologias criminais de outra natureza, claramente entre o médio e o baixo risco. Mais baixo do que médio, para dizer a verdade. Com uma taxa de sucesso que já é um bocadinho superior, 96,43%. E percebem porquê? Porque os crimes de que as pessoas são acusadas são crimes com molduras penais mais baixas, até 1 ou 2 anos de prisão, que podem ser substituídos por este regime domiciliar. Avultando aqui, nesta segunda coluna da direita, os crimes estradais, isto é, crimes rodoviários, condução sob o efeito do álcool, etc. Terceira linha de intervenção, a adaptação à liberdade condicional. Qual é a elegibilidade? Aqui já não há molduras penais, isto é, estamos a falar daqueles que cumprem pena de prisão efetiva em estabelecimento prisional e que em determinado momento, porventura, já esgotaram aquilo que o estabelecimento prisional, que a privação da liberdade lhes pode dar. Já não estão lá a fazer nada, digamos assim. Não é? Portanto, quer do ponto de vista da contenção do comportamento criminal, quer do ponto de vista do contributo que pode dar para a ressocialização, a prisão esgotou. E então há a possibilidade legal de saírem mesmo antes da liberdade condicional, que pode ser concedida ao meio da pena, aos 2/3 ou aos 5/6. Pode ser antecipada até 1 ano antes destes marcos. Com uma taxa de sucesso muito elevada, o que se justifica, bem, eu vou acreditar em parte pelo nosso bom trabalho, mas também pelo facto de estarmos a falar de pessoas que tiveram uma longa privação da liberdade e que vão desculpar a expressão, amaciados, não é?
pela privação da liberdade. E, portanto, são pessoas que dão muito valor ao facto de poderem sair mais cedo do estabelecimento prisional e têm um comportamento bastante adequado quando vivendo em sociedade. Aqui vamos encontrar, novamente, uma tipologia criminal mais pesada. Deixem-me voltar só um bocadinho aqui atrás para uma coisa que eu não disse, mas que eu acho que é relevante. Qual será a relevância de eu dizer aqui que, na fase anterior ao julgamento, nós temos esta estrutura na composição do crime? Porque esta mesma estrutura é aquela, com diferenças pouco relevantes, encontramos num estabelecimento prisional. E isto significa o quê? Significa que a vigilância eletrónica está a ter um tipo de clientela que é muito idêntico e, portanto, não estamos perante uma solução elitista, não estamos perante uma justiça de classe, que era, aliás, um fantasma que pairava durante o programa experimental. Portanto, esse fantasma dissolveu-se e, na verdade, não estamos a fazer nada que os serviços prisionais também não façam no seu dia-a-dia. A composição é igual. É certo que tivemos um banqueiro, é certo que tivemos pessoas ligadas ao maior processo, mais complexo e mais mediático processo judicial da história da justiça portuguesa. Mas são exceções, não é? Que também existem no estabelecimento prisional. O que nós temos é povo, não é? Delinquente típico, delinquente médio. Por último, estamos a trabalhar também, ainda em regime experimental, na proibição de contactos entre agressores e vítimas de violência doméstica, como medida de coação. Portanto, esta proibição de contactos pode ser ela própria uma medida de coação, como injunção da suspensão provisória do processo, que é um instituto tutelado pelo Ministério Público, que é uma manobra de diversão, evitando que determinado tipo de casos pouco gravosos cheguem a julgamento, havendo uma intervenção judiciária no sentido de encaminhar o caso. Correndo bem, fica arquivado o processo, não correndo bem, avança para julgamento e o arguido sujeita-se à decisão judicial. E também temos a proibição de contactos como regra de conduta da suspensão da execução da pena de prisão, ou ainda como pena acessória, que pode ser associada a uma outra pena na comunidade, por hipótese, uma pena de trabalho a favor da comunidade. Estes dados estatísticos de sucesso, eu penso que são dados muito interessantes e que revelam um trabalho consistente que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Agora, uma palavra para a tecnologia. Eu suponho que aqui é alguma coisa que mais tarde, um dia, podemos discutir, não é? Porque eu, francamente, tenho alguma perplexidade relativamente ao modo como o Brasil está a utilizar as tecnologias de vigilância eletrónica. Nós estamos a utilizar exclusivamente a tecnologia de radiofrequência. Que é aquela que serve de maneira mais adequada, por um lado, mais económica por outro, mas vou sublinhar o mais adequada, o objetivo jurídico. O objetivo jurídico que nós temos nas nossas leis é fiscalizar de modo permanente e ininterrupto a presença de uma pessoa, arguido ou condenado, na sua habitação, segundo uma decisão judicial. O objetivo tecnológico da radiofrequência, se repararem, nós podemos praticamente sobrepor. O objetivo tecnológico é verificar, igualmente, de modo permanente, igualmente, a presença de uma determinada pessoa num determinado local que tenha sido previamente designado. E, portanto, esta superposição para nós é funcional e é relativamente económica, não é? Portanto, e esta é a tecnologia mais adequada para fiscalizar a permanência de uma pessoa na sua habitação. Nós não precisamos de rastreio por satélite, portanto, GPS, para realizar esta operação. Ela seria, por um lado, mais falível, por outro lado, muitíssimo mais dispendiosa. Gostava de vos falar um pouco sobre o modelo
das operações que temos implementadas de dois pontos de vista distintos, embora complementares. O primeiro tem a ver com uma questão que também já foi hoje aqui aflorada pelo Dr. Alexandre de Moraes, que é a questão do público e do privado. Que atores é que temos envolvidos nestas operações de vigilância eletrónica e, por outro lado, desenvolver um bocadinho a questão de um dos atores, a parte pública, aquela a que eu pertenço, que é um aspecto relevante. Foi falado aqui que os Estados Unidos têm vindo a desenvolver um grande complexo correcional, não é? E ele também está presente na vigilância eletrónica. De todo, essa não é a opção maioritária na Europa e seguramente que não é a opção portuguesa. A opção portuguesa, depois de alguns afinamentos, porque não nasceu desta maneira, mas depois de alguns afinamentos, resultado do programa experimental, é que é a administração pública, isto é, o Ministério da Justiça, através do seu organismo, que é a Direção-Geral de Reinserção Social, a que eu pertenço, que realiza todas as operações de monitorização eletrónica. Isto significa que somos nós que instalamos os equipamentos de campo, somos nós que fazemos a completa gestão dos casos dos vigiados e, neste âmbito, reportamos, articulamos-nos com os tribunais. Há, contudo, uma colaboração importante do setor privado. A empresa privada que ganhou o concurso público internacional tem funções relevantes. Instala e faz a manutenção dos servidores, portanto, do complexo informático que está nos bastidores, e tem também tarefas de natureza logística, ligadas às telecomunicações, ao import, export dos equipamentos, etc. Só que é importante frisar, na nossa perspectiva, o Estado assume inteiramente a execução das penas e medidas, independentemente de serem com vigilância eletrónica ou não, porque essa é uma ação de soberania que o Estado entende não poder prescindir e delegar em terceiros, nomeadamente no setor privado. E este, para nós, é um ponto de equilíbrio optimizado, devo dizer, optimizado, com, claro, predomínio do setor público. Agora, relativamente às operações que desenvolvemos, nós, administração, há uma discussão interessante, digamos, na comunidade da vigilância eletrónica, de que o Brasil está agora a bater à porta, que é como utilizar a vigilância eletrónica. Não queria ir muito por aqui, porque isto é uma discussão um bocado mais densa e foge do objeto de hoje, mas há várias maneiras de fazer vigilância eletrónica. Não é? Podemos pensar num modelo meramente de transferência de presos, como há na Colômbia. Os presos estão presos, ou em Inglaterra também. Os presos estão lá no estabelecimento prisional e, em determinado momento, deixam de estar. Então, são presos em casa. Mas há outros modelos possíveis, nomeadamente um modelo de integração na lógica da probation, isto é, adotando para a vigilância eletrónica os mesmos princípios informadores da prática da execução de penas na comunidade. Isto é, acionando dois vetores, duas linhas de força complementares, que cruzadas dão uma supervisão intensiva sobre o delinquente. Ou seja, controlo, por um lado, não prescindimos do controle, ele existe, mas existe também uma outra componente, que é o acompanhamento de cada um dos vigiados. Claro que isto não está sempre em paridade, não é sempre igual. Há situações em que o controle é mais elevado e há outras situações, porventura para o mesmo caso, em momentos diferentes, em que o acompanhamento ganha maior importância. Isto vai depender da fase processual, por um lado, mas também depende daquilo que o próprio caso requer aos serviços. Há casos que são mais exigentes do que outros. E nós fazemos também questão de salientar que este tipo de trabalho é executado pela mesma unidade operativa, é executado pela mesma unidade orgânica. Não é? Portanto, não há um que controla e há o outro que faz um acompanhamento.
Nós não controlamos à terça e ajudamos à quarta. Portanto, todas as ações são integradas e têm uma determinada conotação, que pode ser mais de controle ou mais de acompanhamento, mas é a mesma ação. E isto é importante que seja percebido pelo vigiado, de maneira a que a intervenção não seja esquizofrenizada, não é? Isto é, seja artificialmente separada. Procurando detalhar um bocadinho mais para poderem perceber como é que nós trabalhamos, íamos percorrer rapidamente 3 passos. A preparação das decisões, como é que nós executamos as decisões, e dentro deste capítulo abrimos uma secção para alguns procedimentos reativos, em caso de incumprimento, em caso de violação das decisões judiciais. Como foi referido, eu estou a falar muito depressa, estou a ser compreensível. Como foi referido, a vigilância eletrónica não é uma solução universal, no sentido que não serve para todos. Portanto, os sistemas têm que encontrar filtros, modos de peneirar, de filtrar os casos que são adequados. Na legislação portuguesa há um instrumento que está previsto, que é um relatório prévio à decisão do juiz. É claramente um instrumento de natureza seletiva, não há que ter medo da expressão. Ele incide sobre as condições pessoais e sociais do candidato, apresentando o perfil daquela pessoa ao juiz, fazendo uma prognose de risco e uma prognose da capacidade do vigiado, ou do candidato a vigiado, cumprir com as exigências do confinamento à habitação e com as exigências da vigilância eletrónica. Tem como fontes, evidentemente, fontes primárias, o próprio candidato, o primeiro a ser ouvido neste processo, mas também familiares, elementos da comunidade, as polícias, professores, terapeutas, empregadores, amigos, o que quer que seja relevante para aquele caso. Ainda uma outra nota. Naturalmente que a decisão é sempre judicial. Não é a administração que toma nenhuma decisão. Nós contribuímos para a decisão, informando o juiz, o tribunal, e o juiz decide, sobre as condições que as pessoas possuem. Mas a decisão é sempre do juiz. E há uma margem, eu diria, razoável de discrepância. Não é? Há 30% de casos em que a administração e tribunal não estão de acordo. Nós dizemos que não, o juiz aplica, nós dizemos que sim, o juiz não aplica. O que acho que é perfeitamente natural, não há aqui nenhum conflito ou problema por causa disso. Cada um nas suas funções. A nossa função é de assessorar, a função do tribunal é de decidir. E nós cá estamos para executar sempre com o mesmo entusiasmo. Gostava de enunciar 3 princípios importantes no processo de execução das penas e medidas. O primeiro é a política de tolerância zero. Política de tolerância zero não significa bater com o pau na cabeça das pessoas. Okay? Isso não é política de tolerância zero, isso é uma coisa qualquer, é um disparate qualquer. Política de tolerância zero é estar muito atento e ler, interpretar, tratar, gerir todos os eventos que o sistema informático gera no processo comum de monitorização. Isto é que é tolerância zero. É terem atenção tudo aquilo que o sistema produz. Um segundo princípio é de intervenção protocolada. Isto é, os serviços dispõem de um manual de procedimentos, que é injuntivo, obrigatório, e que é bíblico. Para nós é a Bíblia. Não é? Portanto, todas as operações estão descritas com detalhe neste manual de procedimentos. E isto é muito importante. Mesmo num país pequeno e com uma escala pequena de vigiados, isto é muito importante. Porque nós temos em cada momento 10, 12 pessoas em todo o país, olhando para os monitores e trabalhando os casos. Uns dias faz sol, outros dias faz chuva. Uns estão no norte, outros estão no sul. Uns técnicos têm uma personalidade, outros têm outra.
Há arguídos que têm um desempenho e uma postura, outros têm outra. Tem que haver uma resposta uniforme, tem que haver um instrumento que seja disciplinador, orientador da intervenção dos técnicos, de maneira a que não só se reduza, eu diria mesmo, se elimine o improviso e a arbitrariedade, que é o pior que pode existir na execução de uma pena, mesmo que uma pena na comunidade. Um terceiro e último princípio é um esforço de aproximação à realidade do sujeito vigiado. E por isso nós, devo dizer, com esforço, criámos 10 estações, 10 equipas de monitorização, portanto, 10 equipas territoriais, que é muito razoável na nossa escala para conseguir tocar cada um dos arguidos ao nível individual. Em termos organizativos, portanto, este é o meu departamento, eu dependo da direção superior da Direção-Geral de Reinserção Social, e o meu departamento é composto por 11 unidades, portanto, uma central e estas 10 equipas territoriais que gravitam em todo o território nacional. Cada uma destas unidades é responsável pela execução dos seus casos, independentemente da origem, podem estar no norte e estar a executar decisões de um Tribunal do Sul, mas o que conta aqui é a residência do vigiado. Portanto, eles executam os casos dos vigiados residentes na sua zona de operações. Esta equipa faz todo o trabalho do terreno, isto é, faz a monitorização, faz trabalho social, instala os equipamentos, reage aos alarmes, às violações, aos problemas e faz a ligação com qualquer tribunal. Dispõe de um terminal dos servidores, tem 1 a 3 viaturas de serviço, tem um coordenador, que é um técnico a nível universitário sénior, um homem ou mulher já abatidos no terreno, portanto, gente com 40 e tal anos, gente experimentada na probation. Tem até 3 técnicos superiores, são técnicos de nível universitário, que são os tutores dos casos. Quando não há técnico superior, porque a dimensão não justifica, o próprio coordenador assume esta missão. E tem depois 7 a 9 técnicos profissionais, escolaridade secundária, 12 anos de escolaridade, como a resposta de primeira linha são os que fazem a monitorização e são os que fazem a resposta de primeira linha, portanto, mais ligados à parte do controle. Há ainda uma unidade nacional, podemos dizer que faz o policiamento do sistema e é uma maneira de ter uma visão nacional do sistema, porque as outras unidades têm uma visão que é sempre regional, não é? E aqui nós temos uma estrutura que faz o policiamento do sistema, faz a redundância, a segurança do sistema nacional. E depois ainda existe uma cabeça, um cérebro do departamento, enfim, que sou eu, e uma colega que trabalha comigo, somos apenas 2 pessoas que fazemos a liderança do sistema. E aqui a azul sublinho, fazemos a supervisão, a monitorização diária, a avaliação de desempenho mensal, semestral e anual do funcionamento de todo o sistema de vigilância eletrónica, produzindo uma série de documentos de natureza técnica relativamente ao desempenho, não é apenas tecnológico, aliás, é relativamente secundário, ao desempenho do ponto de vista dos resultados, da eficiência e da eficácia do sistema. E fazemos a interface com os outros departamentos da Direção-Geral de Reinserção Social. Agora, sobre as operações da execução, nós trabalhamos num regime contínuo, 7 dias por semana, todos os dias do ano, e, se necessário, respondemos a alertas, aos problemas, ao meio-dia e à meia-noite, quer dizer, e entre estes 2 momentos. Estamos sempre presentes, sempre a trabalhar, e sempre nesta mesma lógica que é a nossa identidade, não é, de acompanhamento e controle. Como referi, há um técnico tutor, um técnico de nível universitário, que é o técnico tutor, que faz a gestão global do caso. Na lógica do acompanhamento, isto significa uma certa ortopedia social, chamemos-lhe assim,
aconselhamento, orientação, remoção de obstáculos, abordagem individualizada a cada uma das pessoas. Naturalmente que não tem um tratamento igual, porque há pessoas que não requerem muita coisa, há outros que são muito apelantes e que requerem muito investimento da nossa parte, na perspectiva de eles aguentarem a medida e de chegarem a bom porto. Sobretudo com os vigiados mais novos, é necessário fazer algum trabalho para os ajudar a suportar o confinamento à habitação, que, devo dizer, é penoso, não é fácil. Os mais novos têm uma certa agitação psicomotora que é natural na idade, têm um nível de ansiedade superior, têm um nível de resistência à frustração menor. Isso leva-os a uma tendência para maior incumprimento do que os mais velhos, e nós trabalhamos bastante com estes vigiados no sentido de suportarem a decisão judicial até ao fim. E sempre que é oportuno, devo dizer que isto não vale para todos, vale para alguns, procuramos orientar os vigiados para a frequência de programas específicos, seja de formação profissional, terapias relativamente a problemas de dependência do álcool, de estupefacientes, etc. O eixo da execução das medidas é o confinamento à habitação. E, portanto, é aqui que o controle se exerce de uma maneira mais assertiva. Não é? Portanto, a pessoa não pode sair de casa, à exceção de momentos em que tem autorização para esse efeito. Quando tem autorizações de saída da sua habitação, porque elas também existem, nós verificamos previamente se os objetivos da autorização de saída se justificam ou não, se são legítimos ou não, mas depois também fazemos o controle do cumprimento da finalidade da saída. Isto é, se ele tem uma autorização para ir ao médico, não é para ir à praia. Bem, estou a dar um exemplo concreto, não é? Já apanhámos uns malandrecos que, em vez de terem ido a trabalhar, neste caso, em vez de ter ido trabalhar, foi para a praia. E, portanto, nós detectámos isso, depois não fomos capazes de o identificar na praia, mas com uma máquina móvel detectámos o sinal da pulseira e reportámos ao tribunal. E mantemos, naturalmente, os tribunais informados sobre a execução das medidas com relatórios que são periódicos. Do ponto de vista da reação a incumprimentos, é importante salientar que muitas vezes há pequenos incumprimentos. E esses pequenos incumprimentos não podem deixar de ter um tratamento. Porque um pequeno incumprimento hoje serão 2 pequenos incumprimentos amanhã. E 2 pequenos incumprimentos amanhã será, depois de amanhã, um incumprimento maior. E se não há, da parte da administração, como da parte, em alguns casos, do Poder Judicial, uma reação ao incumprimento, nós podemos observar, e temos essa experiência, escaladas de comportamentos violadores que, no limite, podem significar uma de 2 coisas, ou mesmo as 2. Hipotecar a validade da pena ou medida que foi aplicada, anulando o seu efeito, ou até mesmo cometer novos crimes. E isso é, evidentemente, uma grande complicação para todos nós. Portanto, nós temos uma grande preocupação de reagir atempadamente, por um lado, e assertivamente, por outro, todas as violações que possam ocorrer. Isso faz, às vezes, por um mero telefonema, e isso é suficiente. Noutras ocasiões, é necessário uma deslocação a casa, é necessário envolver membros da comunidade, família, ou mesmo as autoridades policiais. Portanto, o que nós fazemos aqui é, em graus diferentes, mas repor a normalidade da execução da pena ou medida em resultado de violações que possam ocorrer, enviando, no momento imediatamente posterior, um relatório de incidentes para o tribunal querendo se pronunciar. Em caso de fuga, nós hoje, digo hoje porque no passado não foi assim, felizmente hoje isto está definido e estabilizado, há uma boa articulação com as polícias
no sentido de uma rápida reação por parte das polícias quando ocorrem fugas, isto é, saídas não autorizadas da habitação, claramente com o objetivo de se eximirem à ação da Justiça. Eu penso que devo estar muito próximo do limite do meu tempo, portanto, em vez dos 4 grupos de razões para o sucesso da monitorização eletrónica em Portugal, eu ia só focar 2 pontos. Um primeiro, que é o consenso político. A vigilância eletrónica no terreno tem quase uma década e sobrevivemos, lidamos com 6 governos e com 3 ministros de cores políticas diferentes. Sempre pacificamente, no Parlamento também este tema é perfeitamente pacífico, nunca se levantaram problemas de constitucionalidade ou sequer de ilegalidade, portanto tem sido um processo pacífico e isto é fundamental para um trabalho tranquilo. Quando há uma suspeição relativamente à legitimidade deste tipo de intervenções, nós ficaríamos muito frágeis na relação com os tribunais, na relação com os operadores judiciários e na relação com os próprios vigiados. E um último aspecto, os outros são repetitivos, enfim, vou poupar-vos. Um último aspecto que eu não referi é a qualidade da tecnologia que estamos a utilizar. Neste caso é uma tecnologia de origem israelita, da empresa Elmotec, com a qual nós temos tido uma boa relação, gente boa, gente de grande qualidade. Vamos lá ver, nós estamos a falar de vigilância eletrónica, não é? Como perceberam, tudo isto é uma estratégia complexa, em que a tecnologia ocupa um papel, eu não diria menor, nem secundário, mas de um segundo plano. O que conta mais é a estratégia e os procedimentos, mas tudo somado tem que haver tecnologia. Se a tecnologia nos falha, nós falhamos em cadeia, não é? Portanto, não é possível trabalhar-se sem termos segurança na tecnologia. Para finalizar, e para aqueles que eventualmente queiram aprofundar o tema, para além daquilo que encontram, e percebi já que há muito material escrito em português, sobretudo aqui no Brasil, eu sugeriria que procurassem na internet, nas livrarias, estas referências. Mike Nellis, um simpático inglês, que é porventura o homem que mais tem escrito sobre a vigilância eletrónica. Ele deve ter uns 15 ou mais artigos longos, densos, sobre esta matéria. Muito na perspectiva de teorizar o tema e também de o integrar na cultura da probation, de maneira que a vigilância eletrónica não seja um mero instrumento de controlo. Há, aliás, um artigo que está na revista IOB da sua autoria, que eu co-traduzi e que penso que é um bom princípio de leitura. Mas ele tem muito mais, se quiserem. Depois, sugeria também o meu amigo Robert Lilly, americano, que estão a olhar para um dos pais da vigilância eletrónica, não é? Um homem que nos anos 80 trabalhou e produziu sobre este tema. Alguns dos seus artigos estão muito datados, até por questões tecnológicas, eu diria que não vale muito a pena, mas há alguns outros, há uns 3 ou 4 artigos importantes sobre um tema que o Dr. Alexandre de Moraes aqui referiu, que é a questão do público privado, e nomeadamente do complexo correcional americano, complexo industrial correcional americano. Robert Lilly tem uma série de artigos muito interessantes, escritos há alguns anos, mas horrivelmente atuais, porventura até hoje mais atuais do que no passado. Vale a pena. E depois o guru da criminologia, James Bonta, um canadiano, o homem que tem a enorme capacidade de transformar a densidade e a complexidade em algo acessível, não é? Trabalha muito sobre a investigação, sobre a avaliação de risco, sobre a reabilitação, e tem também 2 ou 3 trabalhos muito bons sobre reabilitação, sobre a vigilância eletrónica.
e é também um autor, se me permitem, muito recomendado. E fico completamente ao dispor, espero não ter sido demasiado maçador. Se me quiserem pôr perguntas mais tarde, meus e-mails estão aqui, eu estou à vossa disposição. Muito obrigado por esta oportunidade.